O preço é livre, o preço é o equilíbrio. E cabe ao consumidor, gente, escolher o preço melhor. Se eu tenho uma operadora que não liga, é perdulária com a fraude, sabe? Só coloca aumento abusivo, não tem controle nenhum, não tem informação para me gerenciar. Eu vou trocar para uma outra que tenha gestão, que tenha um mútuo equilibrado, que tenha uma gestão profissional, que tenha uma ponta de linha sendo bem atendido. Não é mais trocar pelo preço, gente, é trocar pela competência. E olha que coisa interessante. O plano começou a navegar muito bem, muito confortável. Poxa, naquele tempo, mais de 50% dos segurados eram pessoas físicas, planos individuais, as Unimedes, parabéns às Unimedes, cobrindo quase todo o território nacional. Fazia chegar a saúde suplementar a preços módicos, a preço acessível, dentro do bolso da população. E tem tudo a ver os planos individuais das Unimed, das próprias empresas operadoras que entraram nesse segmento. Muitas delas começaram com planos individuais. E essa era uma dádiva de Deus, chegando no pessoal de renda mais baixa, conseguindo ter um acesso garantido, pontual e qualificado. Foi legal. Aí começou a explodir, porque não havia parâmetros, não tem o equilíbrio de sinistralidade, não tem essas mesmas causas do contrato coletivo. O governo vai e tenta revogar, meus amigos, a lei da oferta e da procura, sabe, estabelecendo limites de correção, meu Deus, e muito baseado nas inflações que não são a inflação mercadológica, não é a mesma inflação médica. Eu disse agora, em outras etapas dessa série, que um medicamento novo, ou um procedimento novo, um equipamento novo, quando ele sai para substituir o antigo, não é 10% mais caro, é 10 vezes, 100 vezes, até 1000 vezes mais caro. Essa inflação é isso. Quanto sobra os procedimentos, quanto sobra os medicamentos. Estamos lastreados no dólar, a crise internacional afeta a gente. Oferta e procura, na pandemia faltou remédio, duplicou os preços. Então tem vários efeitos que não tem a inflação convencional. E que a polimida convencional vai quebrar. O que aconteceu, acabou, não se tem mais planos individual. Aí me criam o arremedo do plano por adesão de categoria profissional. Meu Deus, que pecado foi esse? E não bastasse tudo isso, a RN 195, que criou em 2009, essa plano por adesão de categoria, e foi um pecado mortal nisso, sabe? Isso não foi feito para durar, estava evidente que ia. A maior operadora desse mercado, que foi a pioneira nesse contexto, sabe? Chegou na frente, foi a Qualicorp, chegou a ter 5 milhões de pessoas, estava escrito que não ia dar certo aquilo. E vendia esses planos como se individuais fossem, e não eram planos coletivos. Esse modelo era muito perverso, que ele sangrava o operador, que eles não eram operadores, contratavam de alguém. E sangrava também o consumidor, locupetando uma cadeia de vendedor, revendedor, corretor, pagando todo mundo, e sindicato. Não suportava mesmo, isso ia quebrar a qualquer momento, tanto é que hoje não tem nem 600 mil, talvez 700, olha lá, e vai zerar, isso vai zerar, só o tempo é de renovar os contratos. Essa passagem desses planos aniquilaram o mercado, quebrou seguradoras. A Golden Cross foi vítima desse processo. A Mil Seguros Sacrifício bancava a maior parte desses planos, e chegou aí na insolvência. Várias delas sofreram por isso, porque o plano sangrava demasiadamente o processo, e os 5 milhões abriam um apetite exagerado dos operadores, querem esse dinheiro para mim. E nessa ganância de trazer o recurso, perdiam a operação, não havia preocupação com o resultado operacional. Até porque a ciranda financeira, pagava todas as imperfeições de gestão. E essa precificação destrutiva que eu chamo, sabe, tinha muito a ver com o processo nervoso de consolidação que vinha acontecendo. O mercado enxergou 50 milhões de pessoas. Esse negócio é um business gigante, eu quero estar nisso. O mercado global enxergou isso. E as pequenas, as médias, se preparavam para vender. Como? Crescendo o efetivo, vendia carteira, quantos mil tem? Isso valia muito dinheiro, não importava a qualidade. As empresas quase sempre fechadas, não eram empresas abertas, tinham uma transparência mais reduzida, faziam o que queriam e venderam bem, enriqueceu muita gente esse processo de consolidação. Agora, o que deve vir agora é uma precificação mais justa. É quanto eu ofereço e quanto que eu cobro, sabe? E muito baseado no conceito do seguro, é mutualismo. É mutualismo. Então, se eu tenho 100 pessoas que 20 usa, o custo é 20%. Esse é o preço, sabe? Mutualismo. Agora, se eu tenho mais pessoas usando, aumenta para 30, eu tenho que aumentar esse preço também. Isso é mutualismo. Então, o vendedor tem que trabalhar com esse equilíbrio atuarial da carteira. Hoje em dia, nos planos corporativos, se calcula o equilíbrio pela sua população. Eu tenho 1000 funcionários, então se eu estou pagando 100, gastando 80, eu posso recuperar isso. Não tem mais isso. O preço é livre, o preço é o equilíbrio. E cabe ao consumidor, gente, escolher o preço melhor.
Se eu tenho uma operadora que não liga, é perdulária com a fraude, sabe? Só coloca aumento abusivo, não tem controle nenhum, não tem informação para me gerenciar. Eu vou trocar para uma outra que tenha gestão, que tenha um mútuo equilibrado, que tenha uma gestão profissional, que tenha uma ponta de linha sendo bem atendido. Não é mais trocar pelo preço, gente, é trocar pela competência. Os preços serão consequências dos mútuos. E aí, para não ficar tão pesado, os preços podem ter parâmetros governamentais, sim. O governo, através da Agência Nacional de Saúde, ele sabe qual é o equilíbrio do mercado. Ele sabe que o mercado está ganhando 100 e pagando 90, tem que recuperar o mercado como um todo. Esses 20% talvez seja o limite de correção, porque nesse limite o mercado se equilibra. E vai ter ganho financeiro e é outra conversa. A gestão vai fazer competência. E tem que ter o equilíbrio de talvez um combinado do equilíbrio da minha conta, da minha empresa. Eu tenho 2.000 funcionários, quanto foi o equilíbrio dela? Isso tem um peso 1 talvez. O equilíbrio da minha operadora, peso 2. E o equilíbrio do meu mercado, peso 3. Esse combinado fica um negócio mais justo. E com portabilidade obrigatória, rescisão unilateral do consumidor, ele troca, e o outro tem que aceitar a minha situação e o outro tem que abrir mão da minha população, com os mesmos direitos. Isso é mercado livre, isso é mercado equilibrado, mercado sólido. A especificação tem que se modificar, Pensa no brasileiro, tudo isso é em função do brasileiro, ele vai ter mais velocidade. O Estado é em prol do brasileiro e não em prol de si mesmo. A hora que eu permito um plano desse e o encaminhamento regular para o SUS, eu estou aliviando o SUS, gente, estou barateando o SUS, estou qualificando a vida do brasileiro.